e amém. Meus irmãos, que Deus nos dê direção, né? Domingo pela manhã era para termos tido o nosso estudo bíblico, como de costume na nossa EBD online. Entretanto, como eu passei mal, eu não pude dar o estudo bíblico e conforme havia anunciado, eu iria então lecionar a lição nessa noite e assim faremos com a graça de Deus, né? Os irmãos que estão conosco aí, que não são membros da nossa igreja, quer dizer que nós vamos estudar uma lição que fala a igreja, Cristo presente no mundo. E apenas para situar a todos, no caso nós vamos dar continuidade, no caso é a lição número 9 da revista desse trimestre, da nossa EBD, revista escrita pelo saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, que fala sobre a vida de Paulo. E nesse processo de estudos da vida de Paulo, estamos pensando também sobre a sua teologia, sobre o que ele pensava, sobre seus ensinamentos. E eu quero, portanto, convidar você a abrirmos nossas Bíblias em Efésios capítulo 4, versículos do 1 ao 16. Efésios 4, do 1 ao 16, é o texto proposto pela lição que o pastor Exaltino propõe como texto básico. E nós vamos então ler e buscarmos na lição de hoje estudar sobre esse tema, a igreja, Cristo presente no mundo. E nós vamos, portanto, ler Efésios 4, do 1 ao 16, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está com todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, meus irmãos? Era até aí. Eu quero ler a introdução escrita pelo pastor Exaltino da lição. E na introdução, o pastor Exaltino, ao começar a tratar desse assunto, Igreja
Cristo presente no mundo, ele diz o seguinte: a Igreja de Cristo é a mais fantástica instituição na face da terra. Nenhuma outra foi e é tão perseguida como ela. Várias vezes anunciaram sua falência e morte. O maior alarido veio dos teólogos da morte de Deus nos anos 60 e 70. Em nosso tempo, ela é duramente atacada por teólogos, entre aspas, e pensadores cristãos que a chamam de alienada e irrelevante. Tais teólogos e pensadores são alienados, não veem a pujança da igreja e são irrelevantes, pois o que eles mesmos dizem estará no lixo bem mais cedo do que eles pensam. A igreja tem um estranho hábito de sepultar os seus coveiros. Eles vão, mas a igreja permanece, ela fica. Como se vão seus críticos amargos, inclusive os críticos de dentro, e ela continua. Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, é o que diz Paulo em Efésios 5:25. Esta grande verdade, a torna única. Não importa o que o mundo a odeie e alguns crentes a maltratem. Cristo morreu pela igreja. Não é à toa que Paulo amava a igreja e por ela ele se doava. É o que ele diz em 2 Coríntios 11, 28 e 29. O fato de tê-la perseguido doía no coração de Paulo, de maneira que ele jamais esqueceu disso. Quando, por exemplo, ele escreve 1 Coríntios 15, 9, Gálatas 1, 13, Filipenses 3, 6, Paulo, mesmo depois de tantos anos, depois de convertido, ele lembrava com certa dor o fato de que ele havia perseguido a igreja. A visão de Paulo, meus irmãos, sobre a igreja muito nos ajudará, pois é a visão apaixonada de um perseguidor que se apaixonou por ela. Por isso é tão importante a gente pensar, e é muito bacana, por isso fiz questão da gente ler essa introdução escrita pelo pastor Exaltino, porque a igreja, primeiramente, é um grande milagre. É um grande milagre. Certamente, durante toda a história, desde a origem da igreja, certamente poucas instituições ou nenhuma instituição foi tão atacada quanto a igreja é. Nenhuma instituição foi e é tão perseguida no decorrer da história e em qualquer cultura que seja como a igreja foi e é perseguida. Mas é interessante como o próprio pastor Exaltino diz, a igreja tem esse estranho hábito, esse bendito hábito de constantemente enterrar os seus coveiros. De pessoas que no decorrer da história insistiram em dizer que a igreja morreria. Inclusive, alguns críticos de dentro da própria igreja. E essas pessoas passaram e a igreja, depois de 2000 anos, continua de pé. Mesmo tendo todas as suas dificuldades, todas as suas marcas de dificuldade na história, em alguns momentos até mesmo com seu mau testemunho, a igreja permanece de pé, provando que ela é uma instituição divina. E é interessante a gente pensar a partir do prisma paulino sobre a igreja, porque a gente está falando de um homem que no início da história da igreja foi um perseguidor veemente, voraz da igreja cristã. Paulo foi um homem, conforme a gente já estudou lá no iniciozinho dessa revista, e conforme a gente lê nas escrituras sagradas, Paulo, antes de se converter, foi um perseguidor da igreja. Um homem que perseguiu a igreja, que perseguiu os primeiros cristãos.
e que depois de convertido teve toda aquela raiva, todo aquele furor, todo aquele ódio pela igreja convertida numa paixão extraordinária. Um homem que dizia que ele se gastava em favor da igreja. Um homem que dizia que pesava sobre ele a cada dia a preocupação com as igrejas do Senhor. Um homem apaixonado pela causa do Senhor. Um plantador de igrejas extraordinário. Um homem que cuidava de maneira extremamente zelosa pela saúde da igreja do Senhor. Portanto, tão é a visão apaixonada desse homem que isso nos cativa e faz com que Paulo se constitua numa referência para cada um de nós a respeito do entendimento do que seja uma igreja. E essa é a primeira parte da nossa lição hoje. Nós vamos tentar responder essa pergunta. O que é a igreja? A partir da perspectiva de Paulo, nunca perdendo de vista isso. Estamos falando de Paulo, estamos falando sobre Paulo, portanto falamos da vida de Paulo, do pensamento de Paulo. Portanto, quando falarmos hoje de igreja, nós não estaremos falando da igreja na perspectiva dos evangelistas, ou na perspectiva do apóstolo Pedro, ou na perspectiva de João. Nós falaremos de igreja na perspectiva de Paulo, delimitando o nosso pensamento nesse entendimento a partir daquilo que Paulo entendia por igreja e como igreja. Ok, irmãos? Portanto, vamos começar definindo igreja da seguinte maneira. O que Paulo queria dizer com igreja? Como Paulo descrevia a igreja? Bem, o termo grego para igreja é eclesia, onde Paulo, nos seus escritos, vai usar essa palavra 62 vezes. Portanto, em suas 13 epístolas, por pelo menos 62 vezes, Paulo vai usar a palavra grega eclesia. Na maior parte, ela indica, a palavra eclesia indica uma congregação local de cristãos. Paulo e os demais escritores do Novo Testamento nunca usam o termo eclesia como nós muitas das vezes acostumamos a usá-la. Como, por exemplo, usamos a palavra igreja como sinônimo de prédio, como sinônimo de denominação, como sinônimo de um ajuntamento de igrejas ou uma instituição. Em nenhum momento, nem Paulo e os outros autores do Novo Testamento, os outros autores neotestamentários, usaram a palavra eclesia, que é a palavra grega para igreja, para se referir a um prédio, para se referir a uma denominação, para se referir a um ajuntamento, ou para se referir a uma instituição. Em nenhum momento. Mas todas as vezes que a igreja é usada, a palavra é usada como igreja, ela é usada para descrever a igreja como gente, como sinônimo de povo, como sinônimo de pessoas. A igreja que Jesus comprou, ela não é uma instituição, primeiramente falando. Ela não é uma denominação. A igreja é um conjunto de pessoas compradas pelo sangue de Jesus. Portanto, meus irmãos, o sentido original de eclesia nos escritos paulinos e de outros autores do Novo Testamento é o sentido de igreja como pessoas compradas pelo sangue de Jesus. Abra comigo em Atos 20, verso 28. Olha só o que diz a palavra de Deus, Atos 20, verso 28. Paulo está aqui reunido com os presbíteros da igreja de Éfeso. E olha o que ele vai dizer para esses presbíteros a respeito da igreja. Atos 20, verso 28. Ele vai dizer o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho,
sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A ideia que se dá é que foram compradas pessoas, foram vidas compradas pelo sangue de Jesus. Igreja é um conjunto de pessoas, igreja é gente. Igrejas são pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, redimidas pelo sangue do Cordeiro. Olha só o que vai dizer Apocalipse. Apocalipse 5, versículo 9. Apocalipse 5, versículo 9, que diz: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Compraste quem? Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Quem foi comprada pelo sangue de Jesus? Pessoas, gente. Portanto, quando a Bíblia Sagrada fala através de Paulo a respeito do significado de igreja, nem Paulo e nem os outros autores do Novo Neotestamentários, eles têm a ideia de um prédio. Eles não têm a ideia de um templo, como muitas das vezes a gente tem, quando a gente diz: eu vou na igreja, ou eu não estou podendo ir na igreja nesse período de quarentena. Não é esse o pensamento que os autores do Novo Testamento tinham. Não era esse o pensamento que Paulo tinha. Quando se falava de igreja, falava-se de pessoas, de gente que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Mas, meus irmãos, quanto ao sentido semântico e cultural, o que significa essa palavra eclesia? Bem, como a gente tem buscado fazer também nas outras lições, faremos assim hoje também. Buscando entender a palavra no seu significado semântico, isto é, qual é o significado daquela palavra e o que ela significou na sua cultura original, ok? Então vamos lá. Eclesia, ela vem de um termo grego cuja pronúncia é ekkalau, que significa o quê? Significa chamar. E ela era usada a princípio, no seu princípio, ela era usada na convocação de um exército. Então, primeiramente, a palavra eclesia, ela se referia a uma convocação de soldados. Um grupo de soldados que foram chamados para uma guerra. Ok? Então, primeiramente, havia esse significado. Mas com o passar do tempo, mais tarde, a palavra eclesia passou a ter um sentido político. No sentido de que cidadãos, no uso dos seus direitos civis, eram reunidos ou se reuniam para tomar decisões. O termo, por exemplo, é usado nesse sentido, a palavra eclesia, ela é usada nesse sentido como sinônimo de uma assembleia política de cidadãos, por exemplo, em Atos 19, versos 32, 39 e 41, quando Demétrio convoca os artesãos ou os artífices que fabricavam ídolos na cidade de Éfeso para fazerem um protesto contra os primeiros cristãos, contra Paulo, contra os primeiros cristãos que, ao chegarem em Éfeso e pregarem o evangelho, foram usados por Deus para que diversas pessoas deixassem a idolatria. E muita gente estava abandonando a idolatria, quebrando os seus ídolos, desfazendo deles e não mais comprando outras imagens. Que em Éfeso era muito vendida a imagem de Diana dos Efésios, também chamada de deusa Ártemis.
E então Demétrio, ele vai convocar um grupo de artífices, de artesãos que faziam ídolos para protestar. E eles vão para o teatro da cidade fazer um protesto. E diz então que eles formam ali uma assembleia, uma eclesia. Obviamente não tinha nada a ver com igreja, como também não tinha nada a ver com um grupo de soldados que foram chamados para a guerra. Ali, na verdade, era uma assembleia formada por cidadãos que queriam reivindicar os seus direitos. Portanto, tinha ali um peso ou um sentido sinônimo de um grupo político que estava ali para definir uma causa política, ok? Então, no decorrer do tempo, a palavra eclesia tornou-se sinônimo de assembleia política formada por cidadãos, ok? Mas é interessante que Paulo, quando usa essa palavra, ele não dá sentido político à palavra eclesia. Paulo não usa a palavra eclesia no sentido político. Portanto, a gente vê que desde a origem da igreja, a palavra eclesia, a palavra que define o que é uma igreja, ela já, desde o seu nascedor, ela já se exclui de significados políticos. Mostrando que política é uma coisa, igreja é outra. Isso aqui é um bom parêntese para a gente abrir nesses dias, onde a gente vê a igreja se servindo para ser defensora de políticos, para ser defensora de partidos ou de ideologias políticas. A igreja ela não se presta a isso, meus irmãos. A igreja só defende um rei, e este rei é Jesus. A igreja só tem uma ideologia, e esta é o evangelho do reino de Deus. A igreja só está comprometida com um rei, com um senhor. Portanto, desde o seu nascedor, a igreja ela não tem essa vinculação política. Não estou dizendo que ela não deva ter consciência política. Consciência política é uma coisa, militância política é outra. O que temos visto, por exemplo, no nosso país, nesse atual momento, é uma igreja que está sendo militante. Não, quando eu falo igreja, eu falo na sua boa totalidade, na sua boa parcela. E aí eu falo isso porque eu tenho convivido isso de perto, temos visto isso, e isso muito me preocupa. A igreja não levanta bandeiras políticas, a igreja tem consciência política, ela exerce o seu papel profético na sociedade, tendo essa consciência, mas ela não sobe em palanques, ok? Ela não sobe em palanques, ela não tem candidatos, ela não tem bandeiras políticas. E isso a gente vê desde o nascedouro da igreja, ok? É legal a gente fazer esse parêntese, porque ela é muito atual com o cenário atual brasileiro, da igreja evangélica brasileira, ok? Dito isto, bem, chegamos à conclusão. Paulo ele não dá esse sentido político à palavra eclesia como era usada naqueles dias. Pois eclesia, para Paulo, é o seguinte: a eclesia, uma eclesia, ela não é uma agência política, mas ela é um grupo de pessoas que foram redimidas pelo sangue de Jesus e que estão em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Só para exemplificar isso, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. 1 Tessalonicenses 1:1. Olha só o que Paulo vai dizer aqui. Ele está introduzindo sua fala e ele vai dizer: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Portanto, a igreja é um grupo que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. E quando ele vai também se dirigir a sua segunda epístola aos mesmos Tessalonicenses, ele usa a mesma expressão. A igreja que está em Tessalônica, aos Tessalonicenses que estão em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Deixando bem claro, a igreja é
um grupo de pessoas que pertence a Jesus. A igreja é um grupo de pessoas que pertence a Jesus. A igreja é de Jesus. Próprio Jesus, Mateus 16, 18, ele se refere à igreja como a minha igreja. Igreja que, conforme a gente leu, Atos 20, 28, igreja de Deus, que foi comprada pelo sangue de Jesus, comprada pelo sangue do Cordeiro. A igreja, ela é propriedade exclusiva do Senhor. Amém, meus irmãos? Dito isso, feitas essas definições e distinções, quando a gente fala de igreja, a gente fala também, não somente num grupo de pessoas. Portanto, está bem definido em nossa mente aqui, a partir de nossa definição. Não estamos falando de um prédio, não estamos falando de uma instituição, não estamos falando de templo, ok? Ainda que tudo isso venha ter a sua parcela de verdade no decorrer da história. Igreja originalmente é um grupo de pessoas lavadas pelo sangue de Jesus. E quando a gente fala dessa igreja, quando a gente estuda os escritos neotestamentários, especialmente os escritos paulinos, nós falamos de um grupo de pessoas que tem uma dimensão universal. Por isso o pastor Isaltino propõe que pensemos na igreja também a respeito de sua dimensão universal. E a gente vê isso muito claramente quando a gente lê a carta aos Efésios. Porque na carta aos Efésios, podemos dizer que ali nós encontramos um profundo tratado de Paulo sobre a teologia da igreja. Talvez a maneira mais profunda onde nós enxergamos o pensamento do que seja uma igreja, enxergamos ali na carta de Paulo aos Efésios. Porque a gente percebe que ali, quando Paulo escreve aos Efésios, o sentido da palavra eclesia é mais amplo do que uma reunião local. É mais amplo do que um ajuntamento local. É mais amplo do que a nossa igreja local. É uma assembleia universal. Assim, Paulo vai usar o termo eclesia, a palavra igreja, quando ele escreve aos Efésios. Por isso, abra comigo Efésios 1, versos 22 e 23. Efésios 1, versos 22 e 23. Olha só o que Paulo diz. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele está falando de igreja aqui não como um ajuntamento local, como um grupo de pessoas. Ele está falando aqui da igreja no sentido universal, de que Jesus ele foi dado à igreja, de que a igreja é o corpo de Cristo, de que Jesus é o cabeça desta igreja. Então ele está falando isso no âmbito universal. Ele também vai usar Efésios 3, verso 10, ele vai dizer isso. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Dessa mesma maneira, ele vai se referir à igreja em Efésios 3, verso 21, Efésios 5, versos 23 e 24, Efésios 5, 27, Efésios 5, 29, Efésios 5, 32. Toda vez que Paulo se refere à igreja, ele vai falar de um grupo de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus em todos os tempos, em todas as eras. Portanto, quando há esse uso da palavra muitas vezes por Paulo em suas epístolas, ele vai usar o termo aludindo não apenas aos salvos por Cristo numa igreja local, mas a todos os salvos de todas as épocas. Portanto, há um sentido universal que é usado. Quando a gente fala da igreja, a gente não fala apenas da igreja, no caso
eu, como pastor, não posso apenas me referir à igreja como a Segunda Igreja Batista no Peão. A Segunda Igreja Batista no Peão é apenas uma expressão local de uma igreja maior, de uma igreja que não somente se limita à questão da comunidade de Vila do Peão, mas também uma igreja que também não se limita a uma comunidade evangélica, a uma comunidade de cristãos no estado do Rio de Janeiro, e muito menos a um corpo de Cristo espalhado na nação, mas de uma igreja que está presente no mundo todo. Estamos todos interligados pelo Senhor, pelo nosso Senhor. Portanto, quando falamos igreja, em muitos momentos nos escritos de Paulo, na sua esmagadora maioria das vezes, ele se refere à igreja num sentido universal, amplo, uma só igreja, conforme a gente leu no início em Efésios capítulo 4, há uma só igreja, ok, irmãos? A igreja também, ela é chamada por Paulo de corpo de Cristo. E essa metáfora do corpo, ela é muito usada por Paulo em 1 Coríntios 12, do 12 ao 31. A gente leu no início Efésios 4, do 1 ao 16. Efésios 4, do 1 ao 16, Paulo usa essa metáfora do corpo, de que nós somos membros, estamos interligados. E eu queria, já como a gente leu Efésios 4, do 1 ao 16, eu quero ler, portanto, 1 Coríntios 12, do 12 ao 31. Porque Paulo ele explora muito essa ideia do corpo, dos membros, de Cristo como cabeça, para poder falar que a igreja é o corpo de Cristo. Portanto, leiamos 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Olha só o que Paulo diz. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Que palavra legal de Paulo, né? E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com todos se regozijam. Ora, vós sois do corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm
todos dons de curar, falam todos outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, muito claro aqui, Paulo usa a metáfora do corpo para poder descrever a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A eclesia mostrada por Paulo aqui é a mostra de um corpo. A figura do corpo, ela mostra pelo menos dois fatores. Um, a interdependência, e a outra, a complementariedade dos crentes e das igrejas. Num corpo, os membros dependem uns dos outros e se completam. Da mesma maneira que os membros dependem uns dos outros, que um membro do corpo depende do outro, assim como igreja, nós como membros do corpo dependemos uns dos outros. E assim como, de maneira funcional, por exemplo, um membro vai completar outro membro, assim há na nossa relação como irmãos esse sentimento de completude. Eu me torno completo a partir do momento que me relaciono com um outro irmão. A igreja é, portanto, um grupo de pessoas que deve viver em solidariedade. Nem as pessoas, nem as igrejas devem viver isoladas umas das outras. Dependemos uns dos outros, precisamos uns dos outros. E isso não tem apenas a ver com o sentido individual, mas também com o sentido de igreja. Uma igreja que precisa da outra. E por aí vai. Nós precisamos uns dos outros. Ok, meus irmãos? E nessa relação nós nos completamos. Membros que completam uns aos outros. A igreja é uma comunidade de solidariedade. É um grupo de pessoas que assim deve viver. Um membro é importante para o outro. Paulo mesmo disse que aqueles membros a que damos menor honra, que achamos muitas das vezes que não são tão significativos ou que não têm grande significado, esses membros são importantíssimos. Então, nós precisamos uns dos outros. Ok, irmãos? Esse é o sentido de corpo. E a igreja, ela é chamada de corpo, também a Assembleia Universal, ela é chamada de corpo. A igreja, como sentido de Assembleia Universal, ela é chamada de corpo. Eu quero ler novamente, a gente leu agora há pouco, Efésios capítulo de número 1, versos 22 e 23. Efésios 1, versos 22 e 23, que ele vai dizer: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, Cristo foi dado à igreja. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, que é chamada por Paulo de plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que quando falamos da igreja no sentido universal, num sentido mais amplo e não num sentido estritamente local, Paulo está dizendo que Cristo foi dado a essa igreja. Cristo foi dado ao seu povo. E a igreja, ela passa a ser a plenitude da presença de Jesus no mundo. A ideia é que Jesus está presente no mundo através da igreja. A igreja, ela é representante de Cristo no mundo. Ela é a plenitude da presença de Jesus no mundo. Não sei se você captou o que Paulo quis dizer aqui. Paulo está dizendo o seguinte: olha, a igreja é o corpo de Cristo no mundo. A igreja é a presença visível de Cristo no mundo. De maneira que se alguém quer enxergar a Cristo, ela deve ver através da igreja. A igreja, ela é a transmissora da presença de Deus ao mundo. Cristo, ele há de manifestar a sua presença ao mundo através da
igreja. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E ao mesmo tempo que isso é extraordinário, isso nos constrange. Mas isso parte de um pressuposto. A gente precisa construir um raciocínio aqui. Por exemplo, a Bíblia Sagrada vai dizer em João 14, 23, que Cristo, ele habita em cada crente. Então, se Cristo está em cada crente, isso quer dizer que cada crente é a sua morada. Mas Efésios 2, verso 22, a palavra de Deus também vai dizer que Deus, ele habita na igreja através do Espírito. Portanto, a igreja, além de ser morada de Cristo, Cristo não somente habita nos crentes, como também Deus Pai habita na igreja através do Espírito. Efésios 2, verso 22. Portanto, não sei se você percebe aqui uma grande verdade. A Trindade habita a igreja. A Trindade mora na igreja. A Trindade se manifesta através da igreja. Não é à toa, 1 Coríntios, abra aí por favor, 1 Coríntios 3, verso 16. Olha só o que Paulo vai dizer. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, a igreja ela é descrita como santuário de Deus. Aqui Paulo não está falando do crente na sua individualidade apenas, ele está falando da igreja como um todo, no seu ajuntamento. Ele vai dizer que a igreja ela se constitui em santuário de Deus. Santuário não é o templo. Nós nos constituímos um santuário de Deus. E a palavra usada por Paulo aqui para santuário é a palavra grega naos. Naos, na tradução grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, ela era usada essa palavra para descrever o santíssimo lugar do templo, o santo dos santos, lugar onde ficava a Arca da Aliança, lugar onde era considerada lugar da habitação divina, lugar da manifestação da santidade de Deus. Portanto, a palavra de Deus está dizendo que a igreja, ela é, portanto, o santo dos santos de Deus, o santíssimo lugar. Nós somos o santíssimo lugar. De maneira que a Trindade Santa, ela está presente no mundo através de mim e de você, através dos crentes, através de nós, meus irmãos, através de nós. Nós somos o corpo de Cristo, portanto, nós somos a presença de Cristo no mundo. Repito, um baita de um privilégio, não é verdade? Mas também que responsabilidade. Nós representamos Cristo nesse mundo. E Cristo manifesta a sua presença no mundo através da sua igreja. Ele é o cabeça. Nós somos membros dele nesse mundo. O seu corpo nesse mundo, manifestando a presença dele. Por isso o título da lição é a igreja como presença de Cristo no mundo, ou a igreja Cristo presente no mundo. Cristo manifesta sua presença no mundo através do seu corpo, chamado igreja. E repetindo, não estamos falando de instituições, não estamos falando de uma denominação específica, não estamos falando de um CNPJ, não estamos falando de um prédio, estamos falando do seu povo, a igreja, gente comprada e redimida pelo sangue de Jesus, gente comprada de toda tribo, língua, povo e nação, gente espalhada sobre a face da terra, gente que é a habitação de Deus, a habitação de Cristo, a habitação do Pai, do Filho e a habitação do Espírito Santo, gente que é a manifestação da Trindade, da Santíssima Trindade, aonde quer que estejamos. Amém, meus irmãos? Agora, a igreja local,
ainda que ela tenha esse sentido universal, a gente não pode perder de vista que ela também é relatada ou tratada no Novo Testamento como o corpo de Cristo num lugar específico, tendo um endereço, ok? A grande Assembleia Universal, a grande igreja espalhada sobre a face da terra, ela é evidenciada nas diversas comunidades locais espalhadas na terra. Isso a gente não pode negar. Ela é, aqui, quando falamos da eclesia, estamos falando da eclesia de Cristo, a igreja de Cristo que prega, que sofre e testemunha. É a que nós chamamos de igreja militante. A igreja que milita pela causa de Cristo. E conforme a gente falou no início, não milita por política, não milita por homens, ela milita pela causa do único rei. Ela milita por Cristo, pelo Senhor. Nossa bandeira é a bandeira do reino. E essa igreja militante, ela é mencionada no Novo Testamento em vários momentos. Por exemplo, as igrejas da Ásia Menor, que nós encontramos em Atos 2, em Apocalipse 2 e 3. Aquelas 7 igrejas da Ásia Menor eram igrejas locais. A igreja que estava em Éfeso, a igreja que estava em Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Filadélfia e por aí vai. Eram igrejas que estavam presentes num lugar, em um local, que tinha um endereço. Era parte, era a manifestação visível da Igreja Universal, ok? Por exemplo, as cartas, Paulo escreveu cartas a diversas igrejas. Então eram igrejas que estavam em algum lugar. A igreja de Cristo, a igreja que está em Deus Pai, a igreja que está em Cristo, conforme a gente leu agora há pouco na introdução das cartas de Paulo, da 1 Tessalonicenses 1:1, 2 Tessalonicenses 1:1, momentos em que Paulo se dirige à igreja que está num local, mas é a igreja de Deus, a Santa Igreja Universal que está localizada em algum lugar, ok? Então, é esse o sentido que nós temos, as nossas comunidades locais. Repetindo o meu exemplo como pastor, sou pastor de uma comunidade dessas, a Segunda Igreja Batista do Peão. Agora, igreja se resume à Segunda Igreja Batista do Peão? Não, a Segunda Igreja Batista do Peão é apenas uma comunidade, uma expressão visível de uma ampla comunidade universal. Ok? Então, eclesia tem o sentido de uma igreja ampla, universal, em todas as épocas e em todos os lugares, em todos os tempos, mas também ela é tratada como uma comunidade local. Ok? E sobre essa questão da comunidade local, aqui na página 48, o pastor Exaltino vai falar algo muito legal que acho que acrescenta muito para a nossa vivência como igreja no dia a dia. Na página 48, na segunda coluna, no ponto aí 4, aí, onde ele trata igreja local, corpo de Cristo num lugar específico, a partir do segundo parágrafo desse ponto ele diz o seguinte: a igreja local, a eclesia, num determinado lugar, apesar dos seus defeitos, também é corpo de Cristo. Paulo disse isso aos Coríntios, 1 Coríntios 12, 27. A mesma ideia está em Colossenses 1, 24. Não há igreja local perfeita. Alguns sonhadores, vez por outra, bradam: voltemos à pureza, à santidade e à simplicidade da igreja primitiva. Bem, o pastor Exaltino vai dizer: não devem ter lido o Novo Testamento com atenção. Todas as epístolas foram escritas para sanar problemas das igrejas. Paremos aqui, isso é uma verdade. Você vai ler as epístolas escritas por Paulo, Paulo está escrevendo para orientar, para resolver problemas. Igrejas que apresentavam problemas, sejam problemas doutrinários, problemas de falsos líderes que estavam presentes atacando as igrejas, problemas de ordem relacional, problemas de ordem moral. Vemos constantemente Paulo em suas epístolas combatendo problemas, orientando as igrejas. Pois bem,
E aqui ele continua, que todas as epístolas foram escritas para sanar problemas das igrejas. E havia imoralidade. Veja as cartas aos Coríntios, a gente percebe que havia problemas de imoralidade na igreja. Simplicidade, veja a desordem na igreja de Corinto e a complexidade dos relacionamentos entre os crentes e igrejas nas epístolas pastorais. Com todos os seus defeitos e falhas, cada igreja local é o corpo de Cristo na terra. Somos parte deste corpo, devemos honrá-lo e amá-lo, pois somos a igreja e somos Cristo presente no mundo. É sério ser igreja, e é glorioso ser igreja, e somos não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus, pois como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. Portanto, quando a gente fala da igreja local, a gente não deve fazer vista grossa, a gente está falando de uma igreja que tem seus defeitos, que muitas das vezes terá seus escândalos, porque é composta por gente que tem defeito, a começar pelo seu pastor. Bem, eu pelo menos assumo isso, de que eu não pastoreio uma igreja perfeita e que eu não sou perfeito. Então, todos têm seus defeitos. E em algum momento isso vai se manifestar nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de tomar decisões, na nossa maneira de ver alguma perspectiva. Mas mesmo com todos os nossos defeitos, somos do Senhor, somos aqueles que manifestam a presença de Deus na comunidade onde estamos inseridos. Mesmo tendo todos os defeitos do mundo, nós somos a igreja de Jesus. E louvado seja Deus, caminhamos firmemente até o momento em que estaremos na eternidade. E aí sim formaremos uma igreja perfeita. Uma igreja perfeita. O pastor Caio Fábio, muitos anos atrás, ele dizia que foi abordado por uma irmã em Cristo, que perguntou para ele: pastor, eu estou cansado de ver igrejas problemáticas. O senhor, por favor, tem como me apontar uma igreja onde não tenha dificuldades? Uma igreja em que não tenha problemas? E o pastor Caio Fábio, com toda a sua sabedoria, ele disse o seguinte: olha, minha irmã, se eu soubesse onde fica tal igreja, eu não te contaria para a irmã. Porque eu tenho certeza que a irmã chegaria lá e estragaria a igreja. Porque todos nós somos pecadores, meus irmãos. Todos nós erramos, falhamos, temos nossos defeitos. Então, igreja perfeita aqui na terra não existe. Não existe. Nós todos temos nossas falhas. Temos de reconhecer isso. Mas isso também não é uma desculpa para pecado deliberado. Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando de viver deliberadamente no pecado. Estamos falando de que somos limitados. E igreja perfeita só na eternidade. Lá sim formaremos uma igreja perfeita. Uma igreja onde todos estarão redimidos por completo dos seus pecados. Porque no céu não terá pecado, não terá pecadores. Portanto, formaremos uma igreja perfeita com um pastor perfeito. Na eternidade, teremos um pastor perfeito e esse pastor terá ovelhas plenas de obediência. Assim será. Mas enquanto aqui, como comunidade local, perfeitos seremos, imperfeitos seremos, dificuldades teremos, mas caminhamos com esperança para a Nova Jerusalém. Meus irmãos, eu quero encerrar tratando de algo que o pastor Exaltino vai falar no final da sua lição, da lição que ele escreveu, dizendo que a igreja ela é uma ideia fantástica. A igreja ela é uma ideia fantástica de Deus. Porque ele vai dizer que a igreja ela nasceu idealmente como uma ideia divina, ela nasce na eternidade, na mente de Deus antes de haver mundo. É o que vai dizer, por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 4, que vai dizer: assim como nos escolheu nele antes
da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo no Senhor. Portanto, a igreja como ideia, ela nasceu antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser mundo, Deus já tinha a ideia da igreja em sua mente e em seu coração. A igreja, ela entra na história através de Jesus. Quando, por exemplo, Mateus 16, 18, ele vai dizer que ele estava instituindo a sua igreja. E vemos então, a partir do dia de Pentecostes, a igreja assumindo sua identidade. A partir do dia do derramamento do Espírito Santo, ela começa as suas atividades plenas. Mas quando a história acabar, na eternidade, a gente precisa ter a noção de uma coisa: não haverá família. A nossa família, nós não a teremos, como a temos hoje. A única coisa que sobrará na eternidade é a igreja. Isso é maravilhoso. Por isso ele diz que a igreja é uma ideia fantástica. Porque quando a história acabar, na eternidade não haverá família. Porque mesmo Jesus diz, Mateus 22, 30, que nós, por exemplo, os vínculos conjugais, eles serão desfeitos. Nós não casaremos e nem nos daremos de casamento, é o que diz o próprio Jesus, Mateus 22, 30. Portanto, essa ideia de família, os vínculos que temos como família hoje, não se darão na eternidade. Sei que isso mexe um pouquinho com a gente, mas é o que Jesus disse. Portanto, a ideia é de que não haverá família como nós temos hoje, mas haverá igreja. E isso porque haverá sempre Deus. E a igreja é dele. E aqui há uma ideia maravilhosa, de que nós não teremos a família como nós a temos hoje, mas nós teremos a igreja como nossa grande família. Portanto, a igreja ela é tão especial. A igreja ela não acaba aqui no presente. Ela não acaba nessa história. Qualquer outra instituição acabará nessa história. E até mesmo a questão da família. Família como nós a temos, ok? Ela acabará nessa história. E na eternidade, através da igreja, nós teremos os nossos irmãos em Cristo como nossos grandes familiares, para todo o sempre. Portanto, nada acabará com a igreja. A igreja, ela perdurará para toda a eternidade. E na eternidade, nós formaremos definitivamente uma família eterna. Uma família que não terá fim. Uma família onde nós não teremos perdas de entes queridos. Já imaginou que coisa maravilhosa? Nós temos, nessa vida, nós perdemos nossos entes. Nós perdemos nossos pais, irmãos, avós, filhos. Mas na eternidade não haverá possibilidade da perda. Estaremos para sempre ao lado de nossos irmãos que foram comprados pelo sangue de Jesus. E para sempre estaremos com Ele, formando uma grande família aos pés do Senhor. Meus irmãos, essa é a igreja. Ela é tão fantástica que, por exemplo, as potestades espirituais, elas aprendem com ela. Por exemplo, Paulo escrevendo em Efésios 3, 9 e 10, ele vai dizer: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Principados e potestades aprendem com a igreja. Deus trabalha, meus irmãos, na igreja. Ele trabalha em mim e você para poder nos aperfeiçoar. Nós lemos isso no início da nossa lição, quando lemos Efésios capítulo 4, que vai dizer que o Senhor, Ele aperfeiçoa os santos, Ele aperfeiçoa a igreja. Efésios 5, 27 vai dizer o seguinte:
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O Senhor está trabalhando na igreja e Ele está aperfeiçoando a igreja para que ela lhe seja apresentada pura, santa, sem mácula, nem defeito. A igreja, meus irmãos, é a menina dos olhos de Deus. É a menina dos olhos de Jesus. Por isso Ele morreu por ela e Ele nos ama. A igreja é de Jesus e ela jamais terá fim. E aqui eu encerro com a conclusão que o pastor Isaltino traz dessa lição, pontuando 3 coisas. Primeiro, a gente deve ter em mente ao final dessa lição é que a igreja é de Cristo. Não queira ser dono da igreja. Ela pertence a Cristo. Somos parte dela, cuidamos dela e devemos honrá-la. Segundo, seja feliz em ser igreja. É o maior privilégio que alguém pode ter, ser a igreja de Jesus, salvo por Ele. Terceiro, ame sua igreja com paixão e doe-se por ela. Que Deus nos abençoe. Ao final dessa lição, agradeçamos ao Senhor por termos sido comprados pelo sangue do Cordeiro e por fazermos parte da igreja do Senhor. E ore também, esse é um momento para isso, para que Ele nos use cada vez mais para a glória dEle. Ame a sua igreja, coopere com a sua igreja. A gente sabe que hoje a gente está aí com essas dificuldades, né, de podermos fazer nossos ajuntamentos. Aí que a gente vê como é que faz falta uma igreja, né? Faz falta a gente estar perto dos nossos irmãos, faz falta a gente estar em culto público, faz falta a gente estar engajado no ministério. Então, aproveite esse tempo que a gente está vivendo como história para valorizar cada vez mais a igreja, para valorizar esse privilégio que Deus nos deu de sermos igreja, para valorizar a igreja que você faz parte. Vamos orar? E aproveitando o momento, vamos orar pela nossa nação. Já passamos um pouquinho da hora, nós temos aí nosso propósito de oração todos os dias, às 9 horas, em favor de nossas famílias, em favor da igreja, em favor de nossa nação. Vamos fazer isso agora também? Orarmos ao Senhor? Além de orarmos pela igreja, orarmos pela nossa nação. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque um dia fomos alcançados pela Tua maravilhosa graça. Muito obrigado porque fomos comprados pelo sangue de Teu Filho amado. E hoje podemos fazer parte da igreja do Senhor. Somos membros do Teu corpo. E sabemos que nenhum privilégio é maior do que esse. Nenhuma honra é maior do que esta. Sermos membros do Teu corpo. Nossa oração, Pai, é de gratidão. É de louvor ao Teu santo nome por tamanho privilégio. Por isso oramos para que o Senhor continue abençoando as nossas igrejas. Para que o Senhor abençoe a cada dia a Tua igreja nessa nação. Para que esses dias possam ser dias de maior consagração a Ti, dias de despertamento espiritual, dias em que possamos dar cada vez maior valor à igreja do Senhor. Ajuda-nos a cada dia, aonde quer que formos, sermos essa manifestação visível da Tua presença nesse mundo, de maneira que a Tua presença e a Tua glória possam ser vistas em nós e através de nossas vidas. Nesse momento, oramos também, Senhor, pela nossa nação. Oramos para que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, para que o Senhor tenha misericórdia das nossas autoridades, para que o Senhor venha dar direção ao povo brasileiro através das decisões de nossas autoridades, e que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, fazendo com que esse vírus
possa retroceder no nome de Jesus. Que tanta gente que encontra-se enferma possa, Deus, ser alvo da tua misericórdia, de uma intervenção poderosa dos céus, trazendo cura sobre estes. Oramos, Senhor, para que o Senhor visite a nossa nação e que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. É a nossa oração a Ti, em nome de Jesus, e te pedindo também que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, e que as benditas consolações e a comunhão do Teu Espírito sejam sobre nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Obrigado aí pela companhia. Obrigado por mais um momento juntos. E que Deus abençoe muito a sua vida no nome de Jesus. Até nosso próximo encontro, se assim o nosso Deus permitir, em nome de Jesus. Amém.